Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Nós vamos hoje conversar um pouco a respeito desse conteúdo do Espiritismo, que de uma forma geral ele nos dá uma noção em relação ao que se propõe a doutrina espírita. Então nós vamos ter dois momentos nesse conteúdo, um que é referente à própria promessa do Cristo, né? Quando Jesus, que está registrado em João, ele já naquela época, quando esteve entre nós, ele já falava da vinda do Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então a promessa do Cristo, à época quando esteve entre nós, foi justamente mostrar que esse Consolador ficaria entre nós e permaneceria conosco. E teria alguns aspectos. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente no dezembro, quando chega dezembro, que nós começamos a lembrar do Natal, e de uma certa forma a humanidade, todas as pessoas se voltam um pouco mais para essa questão do Cristo, para lembrar de Jesus. E é natural que, devido a essa nossa educação judaico-cristã, a gente sempre vai ter uma visão do Cristo, do nascimento, da manjedoura à cruz, devido à própria educação religiosa que cada um de nós já tivemos. Mas no momento que nós chegamos na doutrina espírita, o Espiritismo como uma proposta de uma filosofia, aonde ele mostra uma nova realidade, baseada até na própria proposta do Cristo, diferente em relação ao que até então foi apresentada como crença, nós não temos um limite de começo da vida do Cristo ali configurado na manjedoura, e também não temos um fim ou um limite das suas ações no momento em que houve a crucificação. Emmanuel, que é o mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, ele vai afirmar que uma pleiade de espíritos evoluídos, ou seja, espíritos que chegaram a um grau máximo de evolução, se reuniram próximo à Terra por dois momentos. O primeiro momento foi quando a nossa Terra, o nosso planeta Terra, ele foi formado a partir da explosão de uma grande nebulosa, e aonde a nossa Terra incandescente rolou pelo espaço. Isso cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. E quando a nossa Terra, naquele momento, ainda era uma bola incandescente no espaço, o espaço frio, gerando então as nuvens em volta, e essas por suas vezes produzindo as tempestades, e essas tempestades, essas águas caindo, fez solidificar a crosta terrestre, gerando então os oceanos, e a partir desse momento começou a gerar a vida. Começou a aparecer nos oceanos animais unicelulares, as amebas, até que ao longo do tempo do desenvolvimento começou então a haver a formação dos diversos seres, até que pudesse ser esses animais pluricelulares nas quais nós fazemos parte. Mas nesse momento, há 4 bilhões e meio de anos atrás, essa grande nebulosa foi entregue na mão do Cristo. Jesus já era o Cristo há 4 bilhões e meio de anos atrás. Por isso que quando nós estudamos a doutrina espírita, a gente não limita apenas o entendimento do Cristo somente na manjedoura. Nós o vemos muito mais além, preparando todo o ambiente do planeta Terra, para que nós, depois de muitos anos depois, as nossas civilizações, por exemplo, têm cerca de 25 a 30 mil anos de organização. Então vejam que desde há 4 bilhões e meio de anos atrás, essa equipe de espíritos prepararam todo o ambiente, a próprio aparecimento da estrutura humana, a camada de ozônio, a proteção, o oxigênio produzido que hoje nós respiramos, as águas e tudo mais que hoje existe no planeta.
Então foi organizado. Então diz Emmanuel que nesse primeiro momento da grande nebulosa, essa pleiade de espíritos estiveram ligados, próximo, à nossa Terra. E o segundo momento foi quando Jesus, o governador espiritual do planeta, esteve entre nós, conviveu conosco durante a passagem dele aqui na Terra, que diz aí mais ou menos há 2.000 anos atrás. Então, se nós pararmos para observar, o que a doutrina espírita acrescenta a esse conhecimento que até então a humanidade sempre teve de uma forma um pouco mais restrita? Ela amplia. O Espiritismo tenta mostrar para nós que a nossa ligação com essa realidade do plano espiritual, principalmente o projeto do Cristo para a humanidade, todos nós fazemos parte para que a Terra se transforme. Por exemplo, os mundos seguem um grau evolutivo de acordo com seus habitantes. Já houve uma época em que a nossa Terra era considerada um mundo primitivo, e os espíritos que ali habitavam tinham as características daqueles povos primitivos, do período das cavernas, do período da pedra lascada, pedra polida e por aí assim. Hoje, nós já não estamos mais no estágio de mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiação. O mundo de prova e expiação é um mundo onde ainda predomina o mal. O mal, como nós podemos observar na própria humanidade, há uma predominância sobre o bem, embora o bem exista. E esta estrutura que nós estamos vivendo em termos morais, que é a relação ao mundo em que vivemos, ela tem um período, ela tem uma fase para que isso possa ser ajustado. Por isso que cada um de nós estamos sendo levados a uma necessidade de um progresso moral, um progresso material que deve acompanhar o progresso moral para que podemos chegar a outra fase. A próxima etapa do mundo é o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo de transição para o mundo feliz. Ainda no mundo de regeneração, o mal terá ainda a predominância, influenciará. Só que, como nós ainda começamos agora a valorizar mais o bem começa aos poucos aumentando, até que chega a Terra se transformar num mundo feliz, aonde há uma predominância do bem. Então vejam que nós estamos ainda muito mais próximos do nosso início do que do fim. E por último, a sequência natural da evolução chega-se a um mundo celeste ou divinos, aonde o bem reina absoluto. Então por isso que quando a gente estuda a doutrina espírita, nós vemos um começo, um meio e um fim. Nós vemos uma sequência evolutiva. Esse momento em que nós estamos na matéria é temporário. Esse mergulho no corpo físico que nós estamos envolvidos é temporário e é naturalmente uma consequência das minhas atitudes do ontem. Se eu tenho hoje uma limitação física, seja uma malformação congênita, seja uma doença grave, seja qualquer outro nível de dificuldade que se apresente, emocional, moral, ela tem uma consequência em vidas anteriores, porque o processo de ajuste para cada um de nós depende das nossas ações diante da própria vida. Por isso que estudar a doutrina espírita a partir do entendimento da proposta do Cristo é perceber o que nós podemos entender como um mecanismo de entendimento para nós chegarmos ao nosso grau de entendimento perante as leis divinas e agir na prática do bem. A base do conhecimento doutrinário vai estar no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele foi publicado O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec publicou esta obra. Ele publicou no primeiro momento com 502 questões e depois ele ampliou para 1019 questões. Então, o estudo do Livro dos Espíritos vai nos dar justamente o conhecimento correto da doutrina espírita, é a base do conhecimento da doutrina espírita. Então, os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal.
que sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então veja que a proposta da doutrina espírita, ela dá uma sequência, uma continuidade à proposta do Cristo. E qual é o fundamento doutrinário do espiritismo então? Em que está assentado o conhecimento espírita? Ele está assentado justamente no conhecimento da doutrina espírita. Por exemplo, se por acaso eu quiser responder essa pergunta, quem sou? Porque muitas vezes a gente tem dúvidas, será que eu sou espírito? Não sou, eu não acredito muito, ainda mais eu que estou ainda começando a chegar na doutrina espírita, será que isso existe? Recorda-me que lá no Rio de Janeiro, quando a gente iniciou a doutrina espírita, iniciamos aos 14 anos de idade, e tinha alguns amigos nossos que não eram espírita, e ele dizia assim para mim: Sidney, eu não acredito nesse negócio da vida após a morte. Eu falei: não precisa acreditar, ninguém é obrigado a acreditar. Não acredito. E vou dizer mais para ti, Sidney: se um dia eu morrer, eu vou voltar para dizer que essas coisas não existem. Eu falei: então tá, então a gente fica aguardando, né, você voltar. Então veja que está intrínseco no nosso pensamento. A mesma coisa a ideia de Deus. Por mais que eu seja ateu, graças a Deus, né, Deus existe, independente de a gente aceitar ou não. Da mesma forma, nós como espíritos imortais, filhos de Deus. Então, a partir do momento que eu queiro buscar a resposta para esta pergunta, eu devo estudar então o Livro dos Espíritos. E aí agora eu vou dizer as questões, para que a gente possa ler as questões do Livro dos Espíritos e ter a resposta que a gente precisa. Basta ler a questão 1 a 1019. E aí é tranquilo, né, que a gente passa a entender sobre essa pergunta, né? E se a pergunta for: de onde eu vim? Que muita gente fica pensando: eu vim da onde? Então, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos vai tratar das causas primárias, sobre Deus, sobre Espírito, sobre matéria. Ele vai trazer um novo paradigma de conhecimento para a humanidade. E aonde que eu vou desenvolver este conhecimento? No livro A Gênese, que nada mais é do que vamos dizer assim, uma contextualização da questão 1 a 329 de O Livro dos Espíritos. Então, ao estudar o Livro dos Espíritos, a sua primeira parte, eu sou naturalmente levado a estudar a Gênese, a última obra publicada pelo nosso codificador. E se a pergunta for: o que sinto? Eu posso, então, tem pessoas assim que dizem para mim: Sidney, eu sou médium. Tu é médium? Eu vi o espírito. Quanto tempo? 20 anos atrás. Depois tu viu de novo? Não vi mais não. Foi há 20 anos atrás. Isso não é mediunidade. Episódios de percepção do mundo espiritual não significa que você tenha mediunidade. Por exemplo, há 3 fases, há 3 etapas na nossa existência na Terra que acontece esse fenômeno. Por exemplo, na fase infantil, o processo reencarnatório ele só se completa aos 7 anos de idade. Então a criança, dentro desse período, ela é possível de ver o mundo espiritual. Então quando ela vira para a mãe e diz assim: mamãe, o vovô está sentado ali na sala, e a mãe já fica de cabelo em pé, porque ela está vendo o avô que já morreu há algum tempo, às vezes 20, 30 anos, ela viu a foto e reconheceu o espírito que está ali sentado. Ou seja, não significa dizer que o nosso filho, ao perceber o mundo espiritual, ele vai ter mediunidade. Ao amadurecimento fisiológico, ele vai aos poucos deixando de perceber o mundo espiritual. A outra fase é a fase da adolescência, essa mudança hormonal e a mudança como se houvesse uma mudança de personalidade. Tem alguns pais que dizem assim: parece que trocaram o meu filho, né? Tiraram ele e botaram o outro ali, porque tem um comportamento diferente. Nesta fase também, o adolescente, né, é que o espírito volta a ser tal como ele era, ele consegue também perceber em alguns momentos ou sentir a influência muito maior dos espíritos. Também não significa dizer que ele vai ser médium, porque passando esse período da formação psicológica, ele vai aos poucos deixando de perceber. E a última fase é a fase quando a gente já está quase se despedindo da existência, né? Já com o corpo um pouquinho mais usado, e a gente tem a sensibilidade e as ligações, vamos dizer assim, do nosso sistema nervoso um pouco mais frágeis, e nós começamos a perceber um pouco mais o plano espiritual. E também não significa dizer que eu vou ser médium, vou desenvolver a mediunidade. Pode acontecer, ou pode ser apenas alguns episódios
de percepção. Então vejo que ao estudar a doutrina espírita, nesse o que sinto, é preciso que a gente cuide, para que a gente também nem tudo diga que é interferência ou influência dos espíritos. Recordo-me que certa feita estava lá no Rio de Janeiro, na casa que eu morava, lendo o Livro dos Médiuns, no capítulo em que se referia lugares assombrados, e era próximo da meia-noite. Então imagine eu sozinho na sala lendo o Livro dos Médiuns, e no tema que estava lá, lugares assombrados, e eu lendo, e de repente eu escutei um barulho, parei de ler, eu achei que podia ser um espírito, né? E aí na hora que eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, não vi nada, eu falei, não sei, deve ser algum espírito que quer se comunicar. Na realidade a vontade era ir correr para o quarto, né? Porque o medo era muito grande. Mas eu parei, fiquei olhando para um lado, olhando para o outro, de repente, eu morava numa casa, e de repente no portal da casa, assim, perto do taco, saiu uma baratinha correndo. Aí eu voltei a ler. E aí dizia o texto, explicando, muitos barulhos insólitos à noite são produzidos por estalidos de madeira, por insetos. Aí eu falei, se eu tivesse lido eu não tinha me assustado. Então muitas das vezes a gente precisa conhecer para não emprestar ao espírito, ao espiritismo, tudo aquilo que a gente acontece conosco. O copo caiu em casa, foi obsessor. Foi falta de cuidado mesmo. Tá passando a camisa lá, vendo a novela, queimou a camisa. Foi o obsessor que fez ele queimar. Não foi não. Foi a falta de cuidado. Muitas das vezes a gente coloca a culpa nos espíritos, aquilo que não pertence aos espíritos. Por isso que o estudo da doutrina espírita vai nos facilitar a identificar o que é real ou o que não é real. Por exemplo, quando a gente vai naqueles médios de ponto de ônibus, não sei se vocês conhecem esse tipo de médio, que ele olha para você e diz assim, está carregado, eu estou vendo 10, e a pessoa já não dorme. Aí esse médium fala qualquer coisa, e as pessoas acreditam, por não conhecer a doutrina espírita, o que é possível e o que não é possível, acaba tendo uma consequência errada, ou até querendo fazer terapias de vidas passadas, como agora está em moda. Todo mundo faz curso, até de regressões, de hipnose, e todo mundo está aplicando isso até para ganhar o seu dinheiro, e as pessoas estão se submetendo a esse tipo de técnicas, e muitas das vezes pode até regredir algumas fases, e pode ter muita dificuldade, porque se o nosso psiquismo retém esse processo mento-emocional guardado de vidas anteriores, é bom que assim permaneça, porque se a gente venha lembrar, talvez a gente não saiba lidar com eles. Alguns profissionais na área da psiquiatria ou da psicologia têm técnicas suficientes para controlar, e alguns indivíduos que aí não têm essa técnica, mas se fazem esses cursos, que hoje podem se fazer, às vezes usa a técnica, mas não sabe utilizá-la adequadamente. É um cuidado. Então o estudo da doutrina espírita nos facilita esse entendimento. Então como é que eu vou entender essa pergunta? O que sinto? Na segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Aqui eu vou entender tudo a respeito do que eu preciso sobre o mundo espiritual. Esse mundo espiritual que é pré-existente e sobrevivente a tudo. Pode o mundo material deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. E eu vou então ampliar esse conhecimento no Livro dos Médiuns, que, como eu já disse, ele é uma extensão, ele é uma facilitação em termos teóricos para o entendimento da questão 330 a 613 de O Livro dos Espíritos. E se a pergunta for, por que sofro? Aí eu estudo a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, aonde vai estabelecer toda a relação do homem com ele mesmo, com Deus e com o próximo. Aqui está toda a nossa intrincadas relações que geram as nossas dificuldades morais e os ajustes necessários para a nossa evolução. É onde nós vamos entender sobre a lei de justiça e amor e caridade. É onde eu amplio esse conhecimento no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma extensão, uma fundamentação teórica da questão 614 a 919. Vejam que no primeiro momento eu tenho aí novos paradigmas, de onde eu vim. No segundo momento eu tenho o entendimento do que sinto sobre a realidade do espírito imortal. No terceiro momento eu entendo sobre as leis que regem esse mundo espiritual e a consequência para o mundo material. E por último, eu vou estudar então para onde eu vou, que é justamente a consequência do conhecimento que eu acabo adquirindo das três partes anteriores.
que é justamente dar esperança e consolações. O que acontece com a alma após a morte? Qual é o resultado dela? Vai para o inferno, não vai para o inferno? Né? Quem foi aqui que assistiu o filme Nosso Lar? Por gentileza, levante a mão. Só para voltar o filme Nosso Lar na mente de vocês. Alguns companheiros da nossa casa, ao assistir o filme Nosso Lar, alguém disse assim para mim: Sidney, olha, eu descobri uma coisa terrível. E eu falei: o que foi? Porque eu gostei do filme, né? Não, eu descobri que o umbral espírita é pior do que o inferno católico, né? Ficaram com medo. E outros diziam assim, ó, a companheira da nossa casa disse: olha, eu não tenho medo do umbral. Primeiro que lá a lama é medicinal, vai acabar com as rugas, né? E segundo que chegando lá só vai ter gente conhecida, então não tem problema. Então quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente vai entender esse mecanismo, que é uma consequência natural do conhecimento humano. Então aonde que eu vou ampliar, entender essa consequência, se vamos para essas regiões, qual é o nosso estado lá, qual é o nosso sofrimento? Então o conhecimento da doutrina espírita nos leva a esse entendimento. E então o livro Céu e Inferno, ele vai ampliar esse conhecimento da quarta parte do livro dos Espíritos. Bom, aqui está o conhecimento do Espiritismo correto. Se eu começar por aqui, por essas obras, eu vou entender perfeitamente a doutrina espírita. E aí eu vou poder ler qualquer outra obra, e dali eu vou poder verificar se ela condiz com os princípios da doutrina espírita ou não condiz. Qual o objeto de estudo do Espiritismo, então? O objeto de estudo é o Espírito, tá? Então, se eu for analisar somente o corpo físico, eu vou ter muitos elementos. Aí a medicina apresentando várias características, a própria farmacologia produzindo medicações para atender às nossas dores diversas. Mas só que nós, seres humanos, não somos apenas um corpo físico. Nós também temos um outro elemento. Nós somos espíritos imortais. Mas para que o espírito imortal atue no corpo físico, ele se utiliza do elemento intermediário. E aí eu ia pedir alguém para desencarnar, mas eu não vou fazer isso hoje, né? Mas aqui como é que acontece? Aqui agora é o perispírito. O perispírito, ele guarda uma semelhança ao corpo físico. Então, quando a gente diz, a criança fala, eu vi o avô tem a mesma característica que ele tinha quando estava encarnado. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele pode moldar as suas características perispirituais. Quanto mais inferior, ele conserva as características que ele tinha antes, né? E nós vamos estudando, então, percebendo que tanto o perispírito quanto o corpo físico é apenas instrumento do espírito. E o espírito, então, na realidade, ele é uma luz, ele é um ponto de luz, ele é um ser inteligente. Então, a sede das sensações, da percepção e do sentimento é o espírito. Está no espírito. Não é o corpo. A gente diz assim, eu te respondi mal hoje porque eu estou com dor de cabeça, né? Meu fígado não está muito bom, por isso que eu estou meio brabo hoje. A gente até fala isso, né? Às vezes. Tem umas coisas que acontecem com as senhoras aí que eu evito de falar. Aquela mudança hormonal e tal, né? Que muda o temperamento. Mas veja, quando Hahnemann, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que é o pai da homeopatia, numa mensagem que ele deixa sobre a cólera, ele diz assim: não é o corpo físico que dá cólera, a raiva. Quem tem raiva, quem tem desequilíbrio é a alma, é o espírito. Então, quanto mais a gente entender isso, melhor nós vamos perceber que toda necessidade de evoluir é da alma. O corpo é apenas consequências da nossa ação. Aí, de uma outra forma, só para a gente poder entender, o corpo físico, o perispírito e o espírito propriamente dito. E Allan Kardec, ao estudar os espíritos, ele percebeu que os espíritos podiam ser agrupados em 3 grandes ordens. Os espíritos da primeira ordem, que vão habitar os mundos celestes ou divinos. Esses espíritos aqui, nenhuma influência da matéria, eles formam uma classe única, chamada espíritos puros, e eles têm uma superioridade intelectual e moral absoluta. Entende perfeitamente a lei de Deus, trabalha como ministro de Deus no universo inteiro, para que tudo possa, vamos dizer assim, existir em harmonia. Por compreender as leis de Deus, ele não tem pressa, ele sabe que tudo vai acontecer no seu devido momento, na devida hora. Esses espíritos, então, por compreender a lei de Deus, eles entendem a dor, o sofrimento, eles entendem porque cada um tem que passar as suas necessidades.
Essas almas, como não necessitam mais reencarnar no planeta, sofrer a prova de uma reencarnação, elas se encontram então num trabalho ininterrupto no plano espiritual auxiliando. É desse grupo daqueles espíritos que tiveram na formação do nosso planeta há 4 bilhões e meio de anos atrás. Sempre quando eu falo dele, eu gosto de perguntar: alguém desse grupo aqui? Não? Aí Allan Kardec fala do segundo grupo. Aí ele vai dizer, a segunda ordem são os espíritos bons, que pode ser subdividido em 4 classes. Olha a característica geral: predominância do espírito sobre a matéria. Enquanto os puros, nenhuma influência da matéria o retém, esses aqui têm a predominância do espírito sobre a matéria. Embora estando encarnado, eles conseguem sobrepujar. É desse grupo aqui que nós temos o chamado anjo de guarda, espíritos protetores. Quando estão encarnados entre nós, é o exemplo de resignação, de paz, de amor, de compreensão. Aceitam sem murmurar as dificuldades que se apresentam. Então são almas que já entenderam perfeitamente a lei de Deus e começam a agir na prática do bem. Como eles compreendem a lei de Deus, sabem que tudo vai acontecer de acordo com a vontade divina e faz de tudo para que aconteça. Recordo-me que certa feita, Divaldo Franco foi visitar a irmã Dulce lá na Bahia, quando ela ainda estava no corpo, e ele, conversando com a irmã Dulce, viu que ela estava sentada numa cadeira com uma dificuldade respiratória muito grande devido aos problemas brônquicos que ela teve. E Divaldo disse à irmã Dulce: irmã, a senhora não devia estar sentada numa cadeira, a senhora devia estar deitada numa cama hospitalar para a senhora poder respirar melhor. Olha, eu vou fazer o seguinte, irmã, quando eu for na Mansão do Caminho, que é uma instituição que Divaldo mantém na Bahia, que atende para mais de 3.000 crianças, eu vou mandar para a senhora uma cama hospitalar, para a senhora poder deitar e respirar melhor. E ela: meu filho, faz isso sim. E eu vou te contar uma coisa, não conta para ninguém. Nessa cadeira aqui eu já consegui 10 camas hospitalar. Já montei uma enfermaria para os pobres. E agora eu quero montar outra, manda assim. E aí o Divaldo perguntou: e a senhora, como é que a senhora faz? O povo vem me visitar aqui, aí eu pioro. Aí o povo me dá cama e eu dou cama para os pobres. Veja, alguém que chegou nessa fase não está preocupado mais com a sua felicidade, com a sua saúde até. Ela se dedica simplesmente em benefício do próximo, independe da crença. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, tantos outros, que até anônimos, que se dedicam à prática do bem. Então vejam que a proposta, quando essas almas chegam a essa fase, eles entendem perfeitamente as leis divinas e faz para que ela se cumpra plenamente na Terra. Alguém desse grupo aqui? Não? Allan Kardec fala da terceira ordem, que são chamados de espíritos imperfeitos. Olha a característica geral: predominância da matéria sobre o espírito. Então a matéria predomina. É dor de cabeça, é dor disso, quebrou a unha, não vai no centro, está chovendo, né? Qualquer coisa dificulta a nossa caminhada. Às vezes tem desse grupo aqui pessoas que chegam para mim e dizem assim: Sidney, eu estou magoado, estou ressentido. E eu falei: tá, há quanto tempo? Há 20 anos. Por quê? Não me lembro por quê, mas que eu estou magoado, estou. Porque guarda mágoa, guarda ressentimento, fica com ódio do outro e não perdoa. E daqui a pouco fica com dor de cabeça, dor disso, parece um quisto, parece um problema físico, parece uma dor no estômago, tudo porque fica odiando as pessoas. Às vezes, quando desse grupo aqui acordam de manhã, às vezes acorda com os 2 pés esquerdos e fica bravo o dia inteiro. Meio-dia fica bem, daqui a pouco à tarde fica bravo de novo. É um pessoal assim que tem muita dificuldade de ser feliz. E como ele não é feliz, ele também às vezes não quer que o outro seja feliz. Às vezes, quando eles se encontram, depois de ter passado aquele final de semana terrível, e aí não chega na segunda-feira, encontra o outro: oi fulano, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi teu final de semana? Foi horrível. Eu fui para o hospital, chegou lá, não tinha médico, e isso e aquilo. Ele fala tanta dor, tanta dificuldade, mas só que esse pessoal da terceira ordem fala toda a vida. E aí quando ele respira, o outro diz assim: contigo aconteceu isso, comigo foi bem pior. Aí narra a coisa pior ainda. E o que contou primeiro ainda fica com ciúme, porque ele queria ser mais infeliz do que o outro. Então vejo que há um grupo de almas ainda que está muito distante do bem. Impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, estão muito ainda distante desse entendimento divino, embora estão em progresso. Bom, não precisa levantar a mão não. Então naturalmente, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós começamos a perceber, vejam, por que a Terra é um mundo de provas e expiação?
Porque a grande maioria dos espíritos que se encontram na Terra é da terceira ordem. Ainda não entenderam a lei de Deus. Geralmente esse grupo aqui, quando tem uma relação com Deus, é um pouquinho neurótica. Faz uma prece a Deus e diz assim: Senhor, entrego a Ti o meu problema. E dá uma olhada no relógio. Como Deus não responde no tempo que Ele quer, ele tenta pegar o problema para resolver e acaba dando sempre errado. Então vejo que são almas ainda que precisam aprender. Por isso que a proposta do Cristo, há 2000 anos, o que Ele nos ensinou? Amai-vos uns aos outros, não foi? Há 2000 anos atrás. É a proposta do Cristo. Só que hoje a gente olha para uns aí e fala assim: não, acho que Jesus errou, porque tem uns aí que não dá para amar não, né? Tem uns aí que é terrível, é difícil, né? Então muitas das vezes a gente não entendeu a proposta do Cristo, não estamos avançando, e por isso a consequência é ainda esse mundo de provas e expiação. O dia que começarmos a avançar, nós vamos mudando a nossa ação no planeta. Consequência então do conhecimento da doutrina espírita. Allan Kardec, ele vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. Para facilitar a compreensão, Kardec reuniu nesta obra os artigos que podem compor um código moral e universal. Vejam, se nós pegarmos a Bíblia, ela tem um conteúdo maravilhoso, o Novo Testamento em especial. Mas só que a Bíblia, o Novo Testamento em especial, ele pode ser dividido em 5 partes. Allan Kardec, ao estudar o Novo Testamento, ele verificou o Novo Testamento, que conta a vida de Jesus, que ele esteve entre nós, ele pode ser dividido em 5 partes. A primeira parte é os atos comuns da vida do Cristo, ou seja, aquilo que Jesus fez. É que hoje os filmes relatam, é que muitas das vezes a gente pega e fica reprisando cada ano. Esse processo acontece, que é um processo de aprendizado, nos serve. Um outro item que também está atrelado a esse primeiro, que é os milagres, que é outra parte que dá para se extrair do conteúdo do Evangelho do Novo Testamento. O outro elemento são as predições, aquilo que Jesus predisse em relação a várias situações, até em relação à transformação do planeta. E a quarta parte é sobre os dogmas, que a própria igreja, se encarregou de utilizar: o céu, o purgatório, o inferno. Então vejam que quando se estuda esse processo judaico-cristão, essa teoria, na qual todos nós fomos educados de uma forma assim, isso está no nosso psiquismo. Por isso que hoje, que nós estamos tendo contato com a doutrina espírita pela primeira vez, ou há pouco tempo, nós temos dificuldade ainda de sair de um estado para o outro, de uma posição para outra, porque nós estamos em processo de aprendizado. A doutrina espírita tem apenas 160 anos de existência, então esse processo ainda vai levar um tempo. E por último, o ensino moral. Então Allan Kardec, ao verificar que essas 5 partes, as 4 primeiras eram motivo de controvérsias, porém a quarta parte são matérias que têm sido objeto de controvérsias, nessas 4 primeiras, e ele então preferiu utilizar na formação do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, não é a Bíblia espírita, que muita gente fala: o Espiritismo tem uma Bíblia. Não, é o Evangelho segundo o Espiritismo do Novo Testamento. São passagens que tem no Novo Testamento, aonde vai falar do ensino moral da vida do Cristo. E Allan Kardec, então, pegando esse ensino moral, ele construiu, ele desenvolveu junto com os espíritos o que nós conhecemos como o Evangelho segundo o Espiritismo. A parte moral exige de cada um a reforma de si mesmo. Então vejo que agora, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente tira o intermediário de nós em relação a Deus. É cada um por si que consegue fazer esse trabalho. A consequência da minha ação foi gerada por mim. Para que eu encontre a paz, eu tenho que fazer a minha parte. Entender, agir no bem. Não existe ninguém que vai fazer isso por mim. Quem tem que perdoar, quem tem que amar, quem tem que procurar avançar somos nós. Então por isso que o Espiritismo tira as bengalas psicológicas do desculpismo, da culpa, de pecado original, e nos coloca na nossa responsabilidade como espíritos imortais que somos, filhos de Deus. Constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública.
Então, seguindo a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que a parte moral que está no Novo Testamento, vai nos dar uma capacidade de agir no bem, tanto na vida privada quanto na vida pública. Mesmo que eu venha ocupar um cargo público, eu vou agir de acordo com o Evangelho. Mesmo que eu esteja no privado, na minha família, no grupo pequenino, ou até mesmo sozinho, eu vou procurar agir de acordo com o Evangelho. Eu vejo que esse conhecimento faz que o homem se transforme. E naturalmente nós nos transformando, nós aos poucos vamos também transformando a sociedade. E essa, por sua vez, transformará o mundo. Então, quanto mais nós estivermos em harmonia com as leis divinas, maior será a harmonia social. A parte moral contém os princípios básicos de todas as relações sociais. Então, imagine qualquer relação social contém essa parte moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje, essa confusão social que nós nos encontramos, ela poderia ser muito bem acalmada, tranquilizada, vivenciada de forma diferente, a partir do momento que nós usássemos mais a prática do Evangelho de Jesus. A parte moral é o roteiro infalível para a felicidade, ou seja, se nós somos infelizes, é por nossa culpa. Quando nós estudamos na casa espírita, na doutrina espírita, por exemplo, as leis divinas, há um aspecto, vou apenas narrar um dos aspectos da lei divina, que nos leva ao entendimento e naturalmente uma consequência. Por exemplo, a reencarnação. A reencarnação faz parte da lei natural. Qualquer um vai ter que reencarnar. Eu não acredito na reencarnação. Não tem problema. A reencarnação faz parte da lei natural. Vai ter que reencarnar, católico, espírita, budista, ateu, não importa. Porque a reencarnação, ela é o mecanismo didático, divino, para que a gente progrida. Vamos dar um exemplo. Imagine eu morar num prédio, num edifício, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas estou dando para aqueles que ainda não ouviram. Eu moro num prédio, vamos supor, lá em Florianópolis, lá no centro, e aí eu tenho uma dificuldade com o vizinho. Geralmente quando isso acontece, né, Deus é tão bom que bota o vizinho para morar no mesmo andar que o nosso, já para ver se a gente trabalha essas questões da animosidade, mas a gente não quer nem saber daquele vizinho. Bom, o vizinho vai pegar o elevador para descer, a gente vai descer também, a gente finge que esqueceu alguma coisa só para não descer com ele. No dia da reunião do condomínio, a gente bota a cadeira de costa para aquela criatura, nem quer saber dele. Só que tu esquece uma coisa, começa a estudar a doutrina espírita, tu descobre que tu é um espírito imortal, que ao deixar o corpo físico, você vai reencarnar de novo, vai pegar um outro corpinho novinho para poder continuar a sua caminhada, quantas vezes for necessário. Um detalhe, o vizinho também. Então, da mesma forma que tu também é um espírito imortal, o teu vizinho também é. Da mesma forma que tu não vai ficar na matéria o tempo todo, porque um dia a morte vai chegar para todos, sem exceção não agora, mas vai chegar, né? Um dia qualquer. E aí o que acontece? O meu vizinho também. Aí um belo dia eu deixo o plano material, vou para o plano espiritual. Sou recebido lá pelos meus espíritos familiares que me antecederam, meu pai, minha mãe, meu avô, alguém que antecedeu, um amigo. Meu anjo de guarda conversa comigo: oi fulano, como é que tá? Chegasse da terra agora? Cheguei. Eu tô vendo aqui na tua ficha que tu caiu. E aí você diz assim: não, aí tu até chora um pouquinho para comover o anjo de guarda, né? Lembra que o anjo de guarda é um espírito superior, né? Aí você diz: não, porque eu não deu. Tô vendo que é pela 15ª vez que você se comprometeu em ajustar isso. Não consegui, então tá, tu vai ter que voltar. E aí tu volta, reencarna na terra, desenvolve, cresce, e já está numa fase mais adulta, no meio da multidão se apaixona, casa, e nasce aquela coisa linda, de bochechinha rosada. Estou vendo alguns por aí, né? Lindo. O pessoal tira foto, coloca no Face, é uma coisa maravilhosa. Eu fico só olhando, né, a foto da criançada, né? Da minha turma nasce meio cinzinha, mas de vocês nasce assim, aquela bochechinha rosada e tal. E aí você está lá com aquele pequenino no colo, tá? Não é o caso desse aí não, tá? Pode ficar tranquilo. Aí alguém diz assim para ti: sabe quem é esse aí que está no teu colo? É ele mesmo. Voltou. O vizinho. E aí você está no misto agora de emoções, porque o amor de mãe, o amor de pai, esse aí não é vizinho não, pode ficar tranquilo, tá? Aquele amor de mãe, aquele amor de pai, agora, por esse ser tão pequenino, tão frágil, por isso que ele vem assim como criança, para a gente poder desenvolver esse amor,
E aí você começa a amar, você começa a ajudar. Vejam, se eu lembrasse disso, por isso que a gente esquece, por isso que é bom esquecer, por isso que passa pelo véu de esquecimento, o processo reencarnatório, é didático. Agora eu começo a amar aquele que antes eu odiava. E aí, o que está acontecendo aí? O fundamento dos ensinos de Jesus. O amor cobre a multidão de pecados, de erros, de dificuldades. Então veja que a transformação do planeta, ela vai acontecendo naturalmente, pelos processos diversos que a didática divina vai fazendo conosco. Se nós prestarmos mais atenção nas suas lições e agirmos mais de acordo com ela, nós já apreciaremos o passo. Mas se a gente não prestar atenção, mesmo assim, os impulsionamentos para a nossa evolução vai acontecendo, embora demore um pouco mais. É aquele aluno, né, que vai apenas para comer merenda. Ele vai repetir de ano, mas um dia ele vai ter que fazer a prova, afinal, então vai ter que deixar a escola, e aqui não tem como deixar a escola, vai voltar na Terra quantas vezes forem necessárias. Então vejo que a doutrina espírita é uma doutrina essencialmente otimista, mas ao mesmo tempo ela nos traz a responsabilidade para os nossos atos. Por isso que quando a gente às vezes fala alguma coisa mais engraçada, já serve até de uma terapia, para a gente rir um pouco, mudar um pouco o panorama mental e sair daqui um pouco mais feliz, e sabendo que a vida prossegue além da sepultura. O Espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto e nem de nenhuma classe social. Então o Espiritismo faz parte do conhecimento natural, como a matemática, todo mundo utiliza, católico, espírita, budista, ateu. O conhecimento espírita será um conhecimento natural, não precisa deixar de ser católico. Você vai ter ideia da reencarnação, mas pode continuar católico, pode continuar protestante, pode continuar na crença que você quiser. Ah, mas eu escolhi o Espiritismo. Então você precisa estudar a doutrina espírita para poder entender como é que o Espiritismo age nas suas ações. Então vejo que a doutrina espírita não vem negar nenhuma crença de ninguém, pelo contrário, vem esclarecer, ampliar o conhecimento, para que cada vez mais nós nos tornemos felizes e passamos a colaborar efetivamente com o projeto do Cristo na Terra, que é a evolução do planeta. O Espiritismo conduz todos os homens à fraternidade universal. Esse é o grande objeto de estudo ou de proposta final da doutrina espírita, formar essa grande família universal. Dia virá em que nós vamos nos reunir no plano espiritual e reconhecer talvez os erros, as dificuldades, mas entender que fazemos parte de um único rebanho, que apenas tem um único pastor, que é o Cristo, que nos aguarda, que a gente vá avançando a cada dia, a cada instante, a cada momento. Recordo-me, para finalizar, que um homem que estava sendo perseguido por ele ser um malfeitor numa cidade, por ter roubado algumas pessoas, a multidão saiu correndo atrás dele, ele disparou na frente, correndo com medo. Essa cidade onde ele morava, ela tinha alguns indivíduos como mestres que ficavam meditando pelas ruas, e ele correu entre as vielas, para um lado, para o outro, até que ele conseguiu se distanciar um pouco da multidão que o perseguia. E ele vendo um desses indivíduos, desses gurus sentado, meditando, ele então pegou, se travestiu da roupa de um guru, sentou próximo a um deles e ficou ali para se esconder da multidão. E ele ficou ali como se fosse o guru meditando também, fingindo. A multidão passou, olhou para um lado, olhou para o outro, não encontrou ele. E algumas pessoas que estavam junto à multidão começou a chegar aos gurus, aqueles indivíduos, começou então a fazer reverências, começou então a pedir alguma coisa, começou então a solicitar, a agradecer, e a multidão também, alguns chegaram até ele e fizeram a mesma coisa. E ele percebeu que o carinho das pessoas era tão grande por aqueles indivíduos que ali meditavam, e ele se sentiu tão bem porque as pessoas agiram com tanto amor com ele. Ele então percebeu assim, é preferível fazer o bem, porque o bem faz bem. Então ele chegou à conclusão de mudar a conduta dele, não foi pelo castigo, não foi pela violência, não foi pela vingança, mas foi pelo amor da maioria. Então quanto mais a gente amar, quanto mais a gente servir na prática do Cristo, a gente vai transformar o mundo, não através dos atos violentos, mas através do amor que podemos nutrir em nossos corações em primeiro plano, mas também no seio das nossas famílias. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nesse período, principalmente
o Natal chegando, que nós possamos não só nos envolver nas benesses da mesa, mas também do coração de cada um dos nossos irmãos que se encontram na nossa caminhada terrena, principalmente um vizinho que tiver alguma dificuldade conosco. Muita paz.